Assim, é claro que ele é um autista, só que recebe um talento isso, né? É isso. Bom dia, bom dia, professor. Doutores, o tema da aula de hoje é Teoria Geral da Prova. Não tem como tratar desse assunto sem falar do núcleo do tema, que seria a prova. Então anotem a definição de prova no caderno de vocês. Prova é tudo aquilo que é exposto em juízo a partir do contraditório. Depois desse conceito, a gente entra na função que os doutrinadores que eu passei para vocês, Guilherme Nucci, Pedro Lenza e Auri Lopes Júnior, eles atribuem à prova. Eles atribuem como função à prova uma tentativa de realizar novamente um ato criminoso que foi realizado anteriormente. Eles atribuem a essa função da prova uma característica não absoluta. Isso porque a prova ela depende de uma interpretação de cada indivíduo. Então, aquilo que é absoluto para mim pode não ser absoluto para o Lucas, por exemplo. A partir daí, a gente entra nos principais princípios que regem todo e qualquer assunto do direito. Aqui, na teoria geral da prova, não é diferente. Nós temos como os 3 principais princípios e pilares que eu quero que vocês anotem, fiquem ligados. O princípio da admissibilidade, do contraditório e da persuasão racional. O princípio da admissibilidade diz respeito às provas que são admitidas dentro do processo, ou seja, diz respeito às provas que são legalmente estabelecidas. Já o princípio do contraditório diz respeito à possibilidade de defesa que o acusado ele possui. Seria a ampla defesa processual. Quando se trata da persuasão racional, um dos princípios mais importantes aqui elencados, diz respeito à motivação, ou seja, a figura do juiz, o motivo da valoração daquela prova. Depois dos princípios, nós temos as classificações das provas. Vocês já viram aqui que eu fiz as subdivisões. As provas possuem classificação com base no objeto, no sujeito, no valor e no procedimento, ambas com 2 subdivisões também. Objeto, quando classificado como prova, podem ser provas diretas e indiretas. Aqui, para vocês não confundirem, eu anotei fato e certeza. O objeto, a prova, quando ela é direta, influi na certeza de um fato. Já quando a prova é indireta, ela não influi na certeza absoluta do fato, mas ela atua de forma com outras provas para, assim, seja formada a convicção daquele fato. Quando se trata de provas classificadas com base no sujeito, nós temos que as provas podem ser pessoais e reais. Pessoais, lembrem-se de pessoas, ou seja, toda aquela prova que advém de testemunha é uma prova pessoal. Quando se tratar de prova real, lembrem da cédula, se isso for ajudar. Cédula, real, documento. Então, toda prova que advém de uma prova documental é uma prova real. Depois disso, nós temos a subdivisão com base no valor. As provas elas podem ser plenas e não plenas. Plena, como o próprio nome diz, lembrem do assunto de constitucional, normas plenas, contidas, limitadas. Uma norma plena é aquela que por si só influi a certeza do fato. Já uma norma não plena é aquela que não consegue produzir por si só a certeza, mas ela ajuda com outras provas dos autos processuais para a formação e convicção da certeza do fato. E aqui, com base no procedimento, o último, mas não menos importante, ela se divide em provas típicas e atípicas. Típicas são as provas que estão previstas em lei. Já as atípicas são as provas que não estão em atos normativos, mas podem sim ser usadas como meio de prova, se a lei não escusar. Agora aqui nós adentramos em uma parte importantíssima da aula, senhores, que é uma parte que cai muito em concurso, que diz respeito ao ônus da prova e à doutrina dos frutos da árvore envenenada. Peço aqui que vocês prestem atenção que eu coloquei IPC, ou seja, importante pra cacete. Lembrem disso que cai bastante em prova. O ônus da prova diz respeito na possibilidade do sujeito a quem é imputado o fato criminoso de se defender. Ou seja, quem imputa o fato criminoso deve provar que aquele fato ele é verídico e não o contrário. Se esse o indivíduo que imputa o fato criminoso não conseguir provar que aquilo é verídico através das provas, nós temos aqui o princípio da presunção da inocência do réu. Ou seja, se ele não consegue provar que o réu é o culpado, o réu, via de regra, é considerado inocente. Entramos aqui agora num ponto importantíssimo para a aula. Prestem bastante atenção. Diz respeito à inadmissibilidade das provas. Inadmissibilidade vai contra um dos princípios, que seria o princípio da admissibilidade. Ou seja, são todas as provas que não devem ser consideradas lícitas nem legítimas dentro do processo penal.
Mas o que são provas ilícitas e ilegítimas? Provas ilícitas são aquelas que advêm de uma violação constitucional, ou seja, violam um princípio fundamental. Por exemplo, se o aluno Lucas ele tiver realizado um crime e eu torturá-lo para que ele confesse que realizou o crime, eu violei assim um princípio fundamental da Constituição. Logo, ela é uma prova ilícita. Já na ilegítima, para vocês não confundirem, são provas, sim, que possuem respaldo legal, mas elas vão de encontro a normas processuais. Aqui a aula de processo penal vai contra as normas do processo penal. E aqui abram os olhos, lembre, importante pra cacete, diz respeito à doutrina dos frutos da árvore envenenada. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência afirma que provas que advêm de provas ilícitas ou ilegítimas bebem da mesma fonte que essas duas. Ou seja, provas ainda que legais que advêm de provas ilícitas ou ilegítimas também devem ser consideradas provas ilícitas ou ilegítimas. Alguma dúvida, senhores? Vai ter chamada. Vai, vou fazer ela agora. Anne Caroline. Aldo. Carlos Roberto. Presente. Eduarda Costa. Banheiro. Isadora Leite. Aldo. Lua. Aldo. Lucas Feijó. Presente. Maria Eduarda. Aldo. Maria Alícia. Aldo. Samuel Batista. Presente. Pronto, até a próxima aula, senhores. Bom dia, Lagoas! Estamos aqui fazendo a cobertura de um caso lamentável que acabou de ocorrer na rua Professor Vital Barbosa, Ponta Verde. Um assalto à mão armada com uma jovem que estava voltando para sua casa, andando e foi assaltada. É uma situação bem trágica, né, gente? Agora estamos aqui com a jovem Maria Eduarda, é o nome dela. Nós vamos entrevistar a vítima, fazer uma breve entrevista para vocês estarem a par da situação, né? Então, Maria Eduarda, bom dia. Bom dia. Você pode falar pra gente, falar para a televisão, para o público, como é que foi essa situação que ocorreu? Eu estava voltando para casa, eu já fui assaltada semana passada nessa mesma rua e eu estava com o tablet, já que levaram meu celular da outra vez, e dessa vez levaram o meu tablet, ele veio com a arma, apontou para mim, tomou o tablet da minha mão, eu não tive tempo nem de correr, não tive tempo de fazer nada, foi assustador, foi horrível. Gente, é lamentável mesmo essa situação, né? Então, fiquem atentos nas ruas da Ponta Verde, que nem em bairro nobre nós estamos seguros, né? Passa lá. Eu tô sem celular, já roubaram meu celular, tô só com tablet. Oxi, e aí, Bracana? Passa a tablet. Por favor, moço. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Chegando na ADP, terá acesso ao seu advogado ou a um defensor público. Agora me responde isso aqui. Reconhece isso aqui? Ei, olha pra mim, eu tô falando com você. Sei não. Meu irmão, olhe pra mim, é melhor, rapaz. Reconheço. Oxi. Então foi você que roubou a menina? Eu? É. Segurada, velho. Olhe pra mim que eu tô falando com você. Eu não sei se eu joguei um paralelepípedo na cruz. Eu não sei se eu vendi alguma coisa pro Satanás. Pra tudo tá dando errado, velho. Foi você que roubou a menina? Foi, meu velho. Ah, bota a perna pra dentro. Oxi. Porra. Bom dia a todos! No jornal de hoje, nós vamos comentar sobre a situação que aconteceu semana passada no bairro da Ponta Verde, envolvendo a jovem Maria Eduarda Lira, que foi assaltada à mão armada. Nisso, aqui na televisão, nós acabamos recebendo algumas informações de que o policial poderia ter produzido provas ilícitas. Para sanar essas dúvidas, nós convidamos hoje o delegado Lucas Feijó, que esclarecerá o caso para nós. Bom dia a todos. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o policial ele não produziu provas. Houve uma confissão dentro da viatura e que isso acabou gerando questionamentos sobre como se deu essa confissão. Então, vamos dizer que ele não produziu provas, mas não seguiu o devido processo legal. Certo, delegado, mas isso poderia atrapalhar o processo em algum momento? Em parte, sim, pois essa confissão, não seguindo o devido processo legal, sendo ilícita essa confissão, ela não poderá ser usada no processo e nem
o que for, vamos dizer, provenientemente disso, que venham ser gerados por através dessa confissão, que vai seguir a ideia da árvore envenenada. Todos os frutos que foram produzidos disso não poderão ser utilizados. Lembre, importante pra cacete, diz respeito à doutrina dos frutos da árvore envenenada. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência afirma que provas que advêm de provas ilícitas ou ilegítimas bebem da mesma fonte que essas duas. Ou seja, provas ainda que legais que advêm de provas ilícitas ou ilegítimas também devem ser consideradas provas ilícitas ou ilegítimas. No entanto, provas, vamos dizer, adjacentes a isso, que se tenham seguido, sim, o devido processo legal, elas poderão ser utilizadas no processo, como é o caso de ter um vídeo um vídeo de monitoramento que capta a toda ação que ocorreu no local, como também temos a apreensão com ele de uma arma e os objetos pertencentes à vítima. E eu ressalto também que o STJ já decidiu isso também. Teve um caso sobre tráfico de drogas que, quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão no domicílio da mulher, houve uma violação, que fizeram uma revista íntima da mulher, sendo que acabou gerando a ilicitude do processo. E o tribunal, ele absolveu a mulher, sendo que o Ministério Público recorreu ao STJ, e o STJ, ele definiu que por mais que se tenha tido a revista ilícita, as demais provas estavam valendo, pois eram de formas independentes. Então, ele reconhece a independência das provas, que é além daquela parte que está contaminada. E assim foi decidido pelo tribunal. Entendi. Muito obrigada pela sua contribuição, delegado. E no próximo bloco, nós vamos comentar o curioso caso de crianças em uma aldeia indígena que estão nascendo com cabelos brancos após a visita de um professor universitário. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number